Comissão realiza campanha de conscientização sobre os direitos dos idosos em estação de metrô. CCJ analisa projeto que proíbe governo de contratar shows abertos ao público infanto-juvenil que façam apologia às drogas ou ao crime organizado. Fórum Internacional para debater futuro do agronegócio é aberto no Rio. São Gonçalo faz campanha contra a imprudência de motociclistas. E plenária aprova projeto que determina a colocação de placas com todas as informações em obras públicas. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso da Alerj promoveu uma ação de conscientização pelo Dia Internacional da Pessoa Idosa na estação de metrô Cantagalo, em Copacabana. A campanha contou com a parceria da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transporte do Estado, a AGETRANSP, e também com a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a SEDAI. Quem passou pela estação de metrô do Cantagalo na manhã desta quarta-feira encontrou mais do que a rotina de trens e plataformas cheias. Passageiros receberam materiais informativos sobre os direitos da pessoa idosa e foram convidados a refletir sobre atitudes de cuidado no dia a dia, como ceder o lugar, oferecer ajuda e combater qualquer forma de discriminação. Existe uma lei de 2019 que garante todos os assentos do transporte público para a pessoa idosa, tanto no metrô como no trem, nas barcas, nos ônibus. Então, já é um trabalho que a gente vem fazendo a longo prazo, a médio prazo, né? E a gente agora, hoje é mais um dia que nós vamos fazer esse trabalho em parceria. Então, a gente quer conscientizar a população que também no transporte público o direito da pessoa idosa está sendo violado. Porque, repito, todos os assentos do trem, da barca, do metrô, dos ônibus, é de direito da pessoa idosa. Para muitos usuários do metrô, a pausa no trajeto diário trouxe um momento de reflexão. Além da informação, também é preciso fomentar a conscientização com exemplos e mais investimento em educação. É necessário que a gente divulgue o conhecimento para todas as pessoas, né? Especialmente os direitos, né? Primeiro isso, né? É a primeira coisa. Segundo, vem logo a seguir a educação, né? Muitas vezes está desligada, o celular é tão sedutor, né? Não, fone no ouvido. E aí quando é assim, eu chego pertinho. Será que poderia, por gentileza, me ceder o lugar? E sempre recebi isso numa boa, as pessoas fazem com alegria, com boa vontade. E eu acho que é o comum. Eu tenho amigas que se queixam, eu falo, gente, mas é tão simples. É só você fazer isso, pedir o seu lugar. Com 95 anos, o senhor Edson Martins, que ainda faz uso do transporte público, reforçou que é mesmo com exemplo que se constrói uma sociedade melhor. Ele, que desde criança cede o lugar para as pessoas sentarem no trem, contou que ainda faz isso, mas que percebe que a mudança de comportamento ainda será no longo prazo. Desde que era pequeno, eu viajava muito de trem, fui criado em Anchieta. Eu levantava, faço minhas caminhadas final de semana, tá? Bastante, dou a volta na lagoa ainda. A gente dá exemplo, mas não querem saber não. Vai demorar muito ainda, como eu já falei. A ação reforçou a importância de unir esforços para que as garantias previstas em lei sejam cumpridas. É fundamental conscientizar as pessoas, em especial da questão do assento do idoso. Muitas vezes esse direito é violado, as pessoas ou não sabem ou não querem saber, né? Então, portanto, a gente tem mandado muitas vezes as nossas fiscalizações, a equipe em conjunto, a Assembleia Legislativa tem atuado muito em conjunto com a AGETRANSP nessas fiscalizações, não só a Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso, mas como também a Comissão da Pessoa com Deficiência, então, na garantia dos direitos dos cidadãos. O grupo também andou pela estação do Cantagalo e depois realizou um trajeto de metrô, distribuindo panfletos e transformando a pressa das plataformas em um convite à empatia e ao respeito. É muito importante vocês estarem no lugar como aqui o metrô, que é um fluxo muito grande de pessoas, para divulgar, porque as pessoas têm que se conscientizar que a idade vai chegar para todos nós. Feliz daquele que chega à minha idade trabalhando, e eu me sinto muito honrada, muito orgulhosa
O deputado também destacou a importância de se respeitar o Estatuto da Pessoa Idosa. Segundo Munir, a legislação foi uma conquista não só para garantir os direitos da pessoa idosa, mas também a proteção e a dignidade. E cabe ao poder público e à sociedade fiscalizar o seu cumprimento. Se a gente conseguisse cumprir esse estatuto na sua íntegra, está tudo resolvido. Os direitos da pessoa idosa estariam garantidos. Mas, infelizmente não acontece. Nós temos muita violação dos direitos da pessoa idosa, a violação, violência psicológica, física, econômica. Então, nós estamos trabalhando diariamente para tentar cessar essa violência e essa violação que acontece contra a pessoa idosa. Mas se a gente, em 22 anos, infelizmente, esse estatuto ainda não é cumprido na sua íntegra. Estamos avançando, mas precisamos avançar muito mais ainda. O governo do estado do Rio pode ser proibido de contratar shows, artistas e eventos abertos ao público infanto-juvenil que envolvam, durante a apresentação, expressão de apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas. O projeto do deputado Rodrigo Amorim recebeu parecer pela constitucionalidade com emenda da Comissão de Constituição e Justiça. A proposta do deputado Rodrigo Amorim surge da necessidade de garantir que tais eventos sejam promovidos de forma responsável, especialmente no que diz respeito à proteção de crianças e adolescentes. Em caso de descumprimento da lei, o contratante pode sofrer imediata rescisão do contrato, sanções e multa no valor de 100% do valor do contrato. A gente não pode permitir que crianças e adolescentes estejam sujeitos a qualquer tipo de conteúdo que faça apologia à droga, que é crime, drogas matam, e que estimula o tráfico de drogas, o crime organizado. A gente precisa coibir isso e não permitir que bandidos disfarçados de artistas façam esse tipo de contaminação e doutrinação nas nossas crianças e aos nossos adolescentes. Outro projeto de lei que recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas da CCJ foi do deputado Carlos Mink, que modifica uma lei de 2001 sobre a concessão pelo governo do estado de passes de transportes às pessoas com deficiência, doenças crônicas de natureza física, mental ou psiquiátrica para garantir o exercício de suas atividades de forma gratuita. Segundo o autor do projeto de lei, essa nova proposta amplia o número de passagens aos beneficiários. Ao longo do tempo, as secretarias foram restringindo esses passes, que era o direito para a pessoa que estava internada há anos no hospício. Então agora ela está aqui e tem direito a ter acesso a uma oficina protegida, a um lar protegido, a um CAPS, que é um centro de apoio psicossocial, tem que ter o passe livre. Está na lei antiga. Mas só que eles foram restringindo, não só o dia que tiver consulta, então foram diminuindo. O município do Rio, por exemplo, garante 60 passes. Então nós ampliamos isso para garantir que esse exercício seja efetivo. O projeto de lei que trata do financiamento, a implantação e operacionalização do sistema de logística reversa, também de autoria do deputado Carlos Mink, pode garantir um conjunto de ações, programas, investimentos, suporte técnico e institucional pelas empresas que produzem, importam, distribuem ou comercializam embalagens ou produtos embalados no estado do Rio de Janeiro. O texto recebeu parecer favorável com emendas. Também temos uma lei antiga de logística reversa que eu prefiro chamar de economia circular, que o lixo é matéria-prima fora do lugar. Mas a responsabilidade para implantar e custear estava muito com quem produzia ou importava. Agora nós acrescentamos quem comercializa. Então, na verdade, ampliamos o escopo daqueles que têm que ter responsabilidade para colocar em pé a rede que vai tirar do lixo e levar de volta para a produção. Um projeto de lei que teve ampla discussão na CCJ foi o do deputado Rodrigo Amorim, que obriga a fixação de cartazes ou placas informativas acerca do aborto nas unidades públicas estaduais de saúde, em locais visíveis, com dados oficiais sobre os riscos e consequências de procedimentos de interrupção da gravidez, conforme protocolos e diretrizes do Ministério da Saúde. Durante a reunião foi feito pedido de vista à proposta, apesar do parecer ter sido pela constitucionalidade com emendas. É um projeto que não tem exclusivamente um caráter meramente ideológico. Ele tem um caráter informativo no que tange à saúde. A gente sabe que, em que pese toda a discussão que envolve o aborto em si, porque o feto que está ali é um ser vivo. Além disso,
a prática do aborto, seja em qual circunstância for, causa prejuízos efetivamente à saúde da mãe. Então é necessário que se tenha informação à população, sobretudo às mulheres, que no caso da prática do aborto, independente da circunstância quais sejam, independente dos valores religiosos, morais envolvidos nessa questão, inclusive é uma prática tipificada no Código Penal, é fundamental que essas mães tenham o conhecimento de que estão também não só assassinando uma vida, mas também causando potencial prejuízo à sua própria saúde. É claro que o aborto, em qualquer circunstância, tem um risco. Agora, eles sequer informaram que a mulher que foi estuprada tem direito. Ou a mulher que tem risco de vida, ou seja, ter o parto é um risco de vida da mãe. A justiça brasileira permite o aborto legal nessas circunstâncias. Então, o projeto tem um claro viés ideológico de atemorizar as mulheres e sequer dizer o que elas têm direito, em que casos que tenham risco de vida real, ou estupro, que é uma coisa odiosa, uma violência. A abertura do Rio Mais Agro, evento para debater o futuro do agronegócio, reuniu delegações de 23 países no Rio de Janeiro. Ao longo de 3 dias, instituições, representantes do poder público, empresários e produtores vão discutir os desafios do setor. Dialogar, estreitar laços, fortalecer parcerias, trocar experiências para solucionar problemas que estão em evidência ao redor do mundo, como a segurança alimentar, a escassez hídrica e o aquecimento global. Esse é o objetivo do Rio Mais Agro, um fórum internacional de desenvolvimento agroambiental sustentável, realizado no Rio Centro, na zona oeste da cidade. O evento é o principal encontro do setor antes da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém do Pará entre os dias 10 e 21 de novembro. Essa é a segunda edição do Rio Mais Agro, que foi desenvolvido inicialmente quando o deputado Dr. Deodalto era secretário estadual de Agricultura. O parlamentar destacou as iniciativas do governo voltadas para o pequeno produtor, ressaltando o crescimento do agronegócio no norte e noroeste fluminense. E quando veio essa oportunidade de trazer o Rio Mais Agro para o nosso Rio de Janeiro, eu fiquei muito feliz, abracei o projeto, porque o Rio é o segundo maior consumidor, segundo estado maior consumidor do país. Nós temos pequenas propriedades com grandes produtores. Eu tenho certeza que esse fomento vai alavancar muito a produção no nosso estado. O Barcelar também tem um olhar muito clínico para o estado do Rio de Janeiro, e com isso nós já temos um banco de fomento na Secretaria, com juros muito baixos, de 2% ao ano, com 2 anos de carência para começar a pagar. E isso está movimentando muito os pequenos produtores do nosso estado para chegar à mesa do consumidor bem mais barato esse alimento. O PIB brasileiro teve um crescimento de 6,5% nos 3 primeiros meses de 2025, em relação ao mesmo período do ano passado. Impulsionado pela alta na produção de soja e de milho, a expectativa é que a participação do agronegócio no Produto Interno Bruto do país chegue a 29,5%, maior valor nos últimos 22 anos. Aumento na produção e também aumento no consumo interno. Para proteger o cidadão e garantir que os direitos previstos em lei sejam cumpridos, a Secretaria de Defesa do Consumidor participou dos debates nesta edição do Rio Mais Agro, mostrando que está atenta ao crescimento dos setores e ampliando a fiscalização, trazendo segurança ao consumidor fluminense. Desta segunda edição do Rio Mais Agro, em trazer a defesa do consumidor, para que a gente possa trocar experiência de maneira que você proteja não só a ponta da cadeia de consumo, mas principalmente aquele que produz, fornecedor, desde o homem do campo até o produto que chega na mesa do consumidor. Nosso principal objetivo é esse, é fazer essa harmonia de maneira pacífica entre todos os entes envolvidos. Só para você ter uma ideia, na semana passada nós fizemos uma grande operação, tiramos mais de 10 toneladas de café ilegal. Café que ia para a mesa do consumidor com umas misturas, levando risco ao consumidor. Agora, essa semana a gente está observando aí em outro estado problemas com bebida. A gente já vem trabalhando, a gente inclusive já tirou mais de 100 litros de bebidas ilegais, bebidas piratas da mesa do consumidor. E não para por aí. Além de palestras com especialistas, estandes de produtores chamavam a atenção de quem acompanhava o evento. Queijo, mel,
leite, vinho, cachaça e muita fruta, tudo cultivado no Rio de Janeiro. Para o deputado Alexandre Knoploch, a união dos setores com o poder público é fundamental para o fortalecimento do agro no estado. O agro no Rio de Janeiro representa 20% do PIB do estado. É importante a gente ter eventos como o Rio Mais Agro, porque a gente precisa debater mais a fundo isso. Não só expandir esse setor importante, mas principalmente buscar mecanismos que a gente possa ser competitivo com outros estados do Brasil. O setor público precisa estar atento para dar um mecanismo para o agro se desenvolver no Rio de Janeiro. A gente tem, segundo a Firjan, mais de 40% dos hectares que são destinados para o agro ainda improdutivo. A gente precisa avançar nesse quesito. Veja agora no nosso Giro de Notícias. Campanha Imprudência Custa Caro foca usuários de motos em São Gonçalo. Acidentes de moto em São Gonçalo vêm gerando uma grande demanda nas clínicas de fisioterapia do município. Por conta disso, a Prefeitura, em parceria com o Hospital Estadual Alberto Torres, lançou a campanha Imprudência Custa Caro. O objetivo é alertar os motoristas, principalmente aqueles que pilotam moto, normalmente as maiores vítimas. Todos os dias, pelo menos 30 acidentes acontecem com motos na cidade. Nos finais de semana, esse número pode dobrar, exigindo acompanhamento fisioterápico após o socorro emergencial. Entre os dias 9 e 12 de outubro acontece a tradicional Festa do Morango com Chocolate, no Nova Friburgo Country Club. A 11ª edição levará ao público um roteiro repleto de atrações que prometem agradar moradores e turistas. A cidade é a maior produtora de morangos do estado. Ao longo dos 4 dias, haverá shows musicais, performances artísticas e workshops. Uma das novidades deste ano é a sustentabilidade. Os visitantes poderão fazer uso de copos reutilizáveis e o lixo gerado pelo evento será convertido em ações de compostagem. Neste fim de semana acontece o Musal Air Show 2025, Portões Abertos FAB, considerado o maior evento de aviação do Rio de Janeiro, no Museu Aeroespacial, no Campo dos Afonsos. O evento oferecerá uma programação gratuita e diversificada, que une aviação, cultura, tecnologia e ação social, aberta a todas as idades. A programação tem como destaque a exposição de aeronaves históricas e modernas da Força Aérea Brasileira e do acervo do Musal. O público poderá assistir a shows aéreos, demonstrações de aviões caças F-5 e saltos da equipe Falcões da FAB, dentre outros. Com foco na inclusão e acessibilidade, a organização apresentará o Espaço Azul, um ambiente adaptado para crianças e jovens neuroatípicos. A programação contará ainda com serviços de utilidade pública, como vacinação e orientação jurídica, além de atividades educativas e culturais, incluindo oficinas de robótica, simuladores de voo e contação de histórias. Na entrada, quem quiser pode doar 1 quilo de alimento não perecível a ser destinado ao Instituto Casa Viva. Obras públicas podem ter que expor placas com todas as informações sobre o empreendimento, inclusive quando houver paralisação. O projeto do deputado Rodrigo Amorim foi aprovado hoje pelo plenário. Acompanhe como foram as votações na matéria de Fernanda Nogueira. Na sessão desta quarta-feira, os parlamentares discutiram a proposta da mesa diretora que cria a Consultoria Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças, de caráter permanente na estrutura da Assembleia Legislativa do Rio. A Consultoria Geral vai substituir a atual Assessoria Fiscal como órgão de assessoramento técnico e jurídico, subordinada à presidência da Alerj, e terá 3 membros, um indicado pela presidência, um pela Comissão de Orçamento e um pela Comissão de Tributação. Todos vão ter mandatos de 4 anos, com direito a uma recondução. O projeto de resolução, assinado pelo presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, e pelos parlamentares que compõem a mesa diretora, recebeu 11 emendas. Proposta do deputado Rodrigo Amorim determina que todas as obras públicas do governo do estado passem a expor placas informativas com identificação do órgão público contratante, as datas previstas de início e término das obras, razão social, nome fantasia e CNPJ da empresa executora.
nome do técnico responsável com identificação profissional, valor total do investimento, finalidade da obra e endereço eletrônico da empresa executora e do órgão público responsável. No caso de paralisação das obras, uma nova placa deve ser anexada, informando os motivos da interrupção e a data prevista para a retomada dos trabalhos. O objetivo, segundo o parlamentar, é dar mais transparência às obras públicas e possíveis paralisações. O texto foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Pode ser criado no Rio o Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Prevenção a Incêndio, Desastres Climáticos e Defesa Civil, o FIPID. De acordo com a proposta de emenda à Constituição Estadual, assinada pelo deputado Luiz Paulo e pela deputada Lucinha, esse fundo deve receber 2% dos recursos do pré-sal destinados ao FECAM, o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano. O texto determina ainda que o Fundo de Prevenção ao Incêndio, o FIPID, não pode ser inserido no artigo que desvinculou 30% dos recursos dos fundos estaduais. A proposta foi aprovada por 55 votos favoráveis e retorna à pauta para a segunda votação. Primeiro, nós estamos criando, com uma emenda constitucional, o Fundo da Defesa Civil. Vivendo um período imenso de mudanças climáticas, com grandes tragédias. E é preciso prevenção e ação quando a tragédia ocorre. Então você precisa dotar a Defesa Civil de equipamentos, etc., etc., mas também de ações preventivas. E havia um grande risco da Defesa Civil ficar esvaziada, porque o Supremo estava julgando a ação direta de inconstitucionalidade quanto à taxa de incêndio. A taxa de incêndio arrecada por ano para o Corpo Bombeiro e a Secretaria de Defesa Civil na ordem de 300 milhões. Já pensou se a gente perde isso? Então resolvemos, por causa das mudanças climáticas e essa questão, criar uma PEC em cima dos recursos derivados dos royalties e das participações especiais, que vão exatamente calcular 2% em cima desses recursos, que vai dar aproximadamente um pouquinho mais de 300 milhões de reais. O subsecretário estadual de Defesa Civil comemorou a aprovação aqui no plenário e disse que o fundo vai ajudar a estruturar atividades nos 92 municípios do Rio de Janeiro. O advento desse fundo vai permitir que a gente realmente implemente em todos os municípios, de acordo com as vulnerabilidades dos mesmos, diante do histórico de desastres que a gente tem no nosso estado. Então ele vai permitir que o nosso sistema de defesa civil, que hoje é muito bem estruturado, e faço até questão de frisar muito por conta da estrutura do Corpo de Bombeiros, a gente vai permitir, inclusive diante de toda a dificuldade que o Estado do Rio de Janeiro ultrapassa, né, da dificuldade financeira, mas vai garantir que a gente tenha investimento na defesa civil propriamente, nas políticas de defesa civil. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.